Salve família, tudo bem com vocês? Meu nome é Bruno Rodrigues, eu sou tatuador há quase 11 anos, especialista em fine line, nail trad e sombra lisa. E hoje eu tô aqui para trazer um conteúdo bacana para vocês que estão iniciando no mundo da tatuagem, tá? Sei o quanto é ralado no início, às vezes aparece alguns problemas e a gente quer desanimar e tudo mais, mas eu digo a vocês que não desanimem, cara. Segue em frente que vai dar certo. Simbora pra aula. E então, galera, vamos começar no início de tudo, que é o decalque. O decalque para mim é tão importante quanto a tatuagem. Por quê? Porque o decalque é o mapa da tatuagem, seja uma tatuagem delicada ou seja uma tatuagem mais detalhada, certo? Eu acho importante você saber tirar bem o decalque, colar direitinho e tudo mais, porque ele vai lhe render e vai lhe trazer mais segurança na hora de você começar a fazer o processo da tatuagem. Nesse caso aí, eu estou usando um papel ectográfico H85. Na minha opinião, é um papel muito bom. Fica bem vivo na pele quando você aplica o decalque e demora a sair. Lógico que vai ter também umas técnicas que você vai usar para não apagar com mais facilidade o decalque, mas para mim esse é o papel, cara. Eu escolhi fazer esse estilo de tatuagem no fine line para mostrar a vocês porque, no meu ponto de vista, é onde o bicho pega para quem está iniciando no mundo da tatu. Por quê? Porque no fine line a tatuagem ela é muito transparente. Você bate o olho e você consegue enxergar um erro se tiver. Diferente de uma tatuagem grande que você erra e no meio do caminho você pode consertar com a sombra ou com um preto sólido. Entendeu? A parte que mostra aí no vídeo, eu vou fazer uma linha por baixo da fonte, porque tem fonte que varia, tem fonte que letra sobe, letra desce e tal, e acaba que a gente não tem uma precisão na hora de colocar o decalque, não tem uma noção se está reto ou não, e essa linha é justamente para isso. Agora eu vou mostrar um pouco o material que eu uso, certo? Para esse trabalho, esse tipo de trabalho, eu vou fazer com a agulha de 3RL da Hornet. E essa máquina também é uma mini pen da Hornet. Geralmente eu tenho o costume de usar a máquina ou o cartucho da mesma marca. Não que seja uma regra, óbvio, mas aí é um costume meu e eu me adaptei dessa forma. E em relação ao pigmento, a tinta, no momento eu estou usando a Easy Glow. Para mim é uma tinta muito boa, já usei várias outras tintas. Eu aconselho até vocês experimentar, nunca parar em uma tinta só ou um cartucho ou uma máquina. É sempre bom a gente estar aprendendo coisas novas para saber o que realmente pode agregar no trabalho da gente. Eu prefiro uma tinta mais aguada do que uma tinta pastosa, porque para mim a tinta aguada ela tem mais facilidade em ser absorvida na hora de você buscar tinta no batoque para o cartucho do que uma tinta pastosa. E a mesma coisa na hora de pigmentar. Eu acho mais fácil a aplicação na pele do que uma tinta mais grossa. Agora indo para a parte da execução, uma das partes mais importantes. Espero tirar a maioria das dúvidas que vocês têm. Se não conseguir tirar todas, comenta aí no vídeo qual dúvida você ficou ainda em relação a esse conteúdo ou qual dúvida você já tinha antes, beleza? O primeiro ponto para um fine line bem executado é a pressão da sua mão, certo? Você tem que ter uma precisão muito boa na hora de passar a agulha na pele. Você não pode oscilar na velocidade e nem na quantidade que você está colocando de agulha para dentro da pele. E para vocês melhorarem nisso, existem vários exercícios, como treinar em pele artificial, como tirar o decalque de 5 a 10 vezes antes de começar a tatuagem, porque você passa aí pegando confiança, passa a entender melhor o movimento de mão durante o decalque, e aí quando você for tatuar você vai estar bem mais confiante e mais relaxado na hora de executar o trabalho. Falando um pouco mais desse trabalho que eu estou fazendo, é interessante sim você tentar dar um traço
de uma vez e tentar pigmentar bem, ficar bonitinho. Se não conseguir, não vejo problema nenhum de você voltar naquele traço. Agora você não vai voltar com a mesma profundidade que você deu da primeira vez. Você pode passar um pouquinho mais leve por cima dele, com a precisão também, para não criar uma segunda linha do lado do traço. Nesse momento no vídeo agora eu estou trabalhando a variação de traço, que geralmente eu faço no Scoop Line, que é um traço do lado do outro e pigmentar no meio, que é para deixar bem pretinho e não correr o risco de precisar de retoque quando cicatrizar a tatuagem. Para quem nunca fez dessa forma, aconselho treinar antes, principalmente em pele artificial, porque o erro mais comum é você tentar fazer um scoop line, você dá um traço do lado e acabar deixando espaçado demais. Então, quando você pigmenta no meio, acaba ficando um traço muito grosso, entendeu? Então, isso aí é mais questão de visão. Aí vocês perguntam, mas Bruno, por que eu não posso fazer com agulha de 3 e uma agulha de 5, ou uma de 3 e uma de 7 para fazer essa variação? Pode também, mas no meu ponto de vista, o traço fica mais esculpido, mais bonitinho, fazendo essa variação de traço para fine line, certo? Sendo que aí vocês vão ter que tomar cuidado em relação à grossura de cada traço. Como eu falei anteriormente, para quem está iniciando a fazer isso agora, pode correr o risco sim de dar um traço do lado do outro e acabar ficando grosso demais. Então, isso aí vocês vão ter que treinar para conseguir deixar os traços mais grossos, fazendo um scoop line, mas que fiquem todos iguais, sem ter um traço bem mais grosso que o outro e tal, porque aí o trabalho já não vai ficar legal, entendeu? Tem uma forma também de vocês fazer scoop line, traço fino, com agulha de 5 encostando só a pontinha da agulha, mas no meu ponto de vista fica muito superficial na pele e durante a cicatrização pode expulsar muito pigmento. Eu prefiro trabalhar com agulha de 3 e pigmentar melhor com ela e manter um traço fino do que botar superficial demais ali na epiderme e acabar não pigmentando tão bem. Sempre lembrando de esticar bem a pele para pigmentar mais fácil. Se você não conseguir dar um traço completo, não tem problema nenhum. Tira o traço desde que você não pare de vez e puxe a agulha. Eu aconselho você dar uma passadinha assim de leve tirando a agulha para não correr o risco de ficar um ponto ali e você poder dar continuidade ao traço. Por que fazer dessa forma? Porque eu acho que se você for tentar dar um traço, digamos que um traço longo, e você perder estabilidade e começar a tremer o traço, vai ser bem mais difícil de você consertar do que se você fizer da forma que eu estou dizendo. Mas em relação à inclinação da agulha, geralmente eu tatuo 90 graus. Não costumo tatuar com ela muito deitada, porque tem boa facilidade de estourar um traço. E como eu falei anteriormente, estourar um traço numa tatuagem de fine line é um problema, entendeu? Então eu sempre procuro deixar mais em pezinha, não 100% reta também. Eu tenho o costume de traçar de cima para baixo, porque eu tenho mais estabilidade na mão, mas em casos que eu tento traçar de cima para baixo e não pigmenta muito bem o traço, eu costumo traçar de baixo para cima, geralmente funciona, o traço fica mais limpo, fica mais bem pigmentado. A direção do traço não chega a ser uma regra, você pode traçar da esquerda para a direita e de baixo para cima, desde que o traço fique bom, bem pigmentado. E eu costumo dizer também a galera que não existe uma regra, certo? Se você fez uma tatuagem, digamos que na panturrilha, e o traço ficou perfeito, não significa que a voltagem que você usou, que a agulha que você usou e que a profundidade que você usou vai servir para o próximo cliente, entendeu? Então, você trabalhar com traço é muito questão de estudo e questão de percepção, porque você está o tempo todo ali propício a dar um traço e não pegar, a estourar um traço. Então você sempre tem que estar estudando aquela tatuagem que você está fazendo no momento. Para evoluir nesse tipo de trabalho, a percepção é a chave. Cada tatuagem você vai perceber algo diferente no que você errou, no que você poderia melhorar. Às vezes vocês vão pegar a tatuagem em locais difíceis de pigmentar
em locais que a posição não é muito legal. E aí vocês, durante a tatuagem, você vai encaixar uma posição e vai dizer, poxa, era essa posição que eu deveria fazer desde o início da tatuagem. Só que aí você armazena isso na sua cabeça para na próxima vocês já não errar mais, entendeu? Então, galera, eu não acho bacana estar indicando qual é a melhor máquina para vocês traçar, qual é o melhor cartucho, qual é a melhor fonte. Por quê? Porque no meu ponto de vista, cada um se adapta de uma forma a cada material. Eu particularmente, desde que comecei a tatuar há cerca de 11 anos atrás, eu não me adaptei à máquina de bobina. E naquele tempo, máquina de bobina estava no auge ainda. Entendeu? Então passei tipo uns 4 anos mais ou menos da minha carreira apanhando para máquina de bobina, porque eu não sabia regular. Tinha dias que eu tatuava e o traço ficava perfeito, tinha dias que eu tatuava e não ficava bacana. E aí depois de um tempo que chegou as rotativas, foi com elas que eu passei a fazer os traços que eu faço hoje. Mas isso não significa que a rotativa é a melhor máquina para fazer traço ou nada do tipo. É só a forma que eu me adaptei. E indo para a parte da limpeza da tatuagem, qual é a melhor forma de vocês limpar para que o decalque permaneça na pele até o final da tatuagem? Primeiro passozinho que vocês têm que fazer é não limpar com sabonete líquido, espuminha nem nada do tipo, certo? Só a vaselina que vai ajudar vocês a traçar também. A vaselina em si também ajuda a limpar, então nada mais que isso. E em segundo lugar, vocês não podem esfregar a tatuagem, certo? Teve algumas vezes aí no vídeo que eu esfreguei, mas eu estava esfregando da parte que eu já tinha traçado para fora, nunca para dentro. Mas tipo, para a galera que está iniciando agora, eu aconselho vocês a limpar sem esfregar. Passou o papel toalha ali por cima, tirou o excesso, show de bola. Passa a vaselina e volta a dar o traço, beleza? A vaselina ela tem um papel muito importante na tatu. Por quê? Porque vai ser ela que vai ajudar você na hora de dar o traço a escorregar tanto a agulha quanto a sua mão. Mas obviamente eu não aconselho vocês colocar muita vaselina, colocar vaselina em excesso, porque aí pode deslizar demais a mão e vocês podem acabar errando o traço. E a vaselina naturalmente ela vai ajudando na limpeza, porque vai ficando aqueles pingos de tinta em volta da tatuagem e com o decorrer da tatu ela vai ajudando a limpar. E tem algo que é muito importante também. Às vezes a gente tá fazendo um fine line, tá traçando um tracinho fino e o carbono que ficou com um traço mais grosso tá atrapalhando a gente de enxergar se o traço realmente ficou bem pigmentado ou não. Show? Então, galera, se vocês estão curtindo esse conteúdo, quando acabar o vídeo, eu peço que vocês dê aquele like, se inscreve no canal para dar aquela força, me segue no Instagram e não deixa de comentar qual é a maior dúvida que vocês têm agora no momento em relação a tatu, ou qual o conteúdo que vocês gostariam de ver na próxima aula, beleza? Pronto, o recado foi dado, então vamos voltar para a aula. Tem pessoas que perguntam, Bruno, eu posso usar um cartucho numa rotativa Direct Drive? Pode, mano. Eu iniciei, na verdade, a usar cartucho em rotativa Direct, depois que eu passei para PEN. E para mim, tipo, foi uma evolução muito grande, tanto na rotativa Direct quanto na PEN. A partir do momento que eu saí das agulhas de haste para cartucho, eu já senti uma diferença enorme, tanto para traço quanto para pintura sólida e quanto para sombra suave. Não desmerecendo a agulha de haste, beleza? Usei muito tempo, é muito boa também, mas eu tive uma evolução maior com cartucho. Eu vou acelerar um pouco aqui o vídeo para não ficar tão cansativo, beleza? Sim, uma dica muito importante também em relação à cicatrização. Para quem vai tatuar nome, eu aconselho não fazer a letra muito pequena, cara. Por quê? Porque um traço bem pigmentado, quando ele cicatriza, ele tem a tendência a engrossar um pouco. E isso é normal. Só que se a letra for muito pequena, corre o risco de fechar o trabalho e acabar ficando ilegível. É até interessante vocês explicar isso para os clientes de vocês na hora de tatuar. E a galerinha que tem a mão um pouquinho pesada em relação a fine line, vamos ter um pouquinho de calma, galera. Por quê? Porque é melhor um traço que vai precisar de retoque, que fique claro, do que um traço estourado. Entendeu? Então na hora de executar o teu trabalho, não vai na ânsia e bota agulha demais não, principalmente a agulha fina. A agulha fina tem uma tendência maior a estourar traço do que a agulha grossa.
Então, para que isso não aconteça, eu recomendo que vocês, na hora de começar uma tatuagem de traço fino, não coloque a agulha de uma vez e tente dar um traço firme de uma vez. É bom você sentir a pele do cliente, tá? Ter uma base ali para não já chegar a errar no primeiro traço. Feito o traço, viu que ficou bom, continua na mesma pegada. Se não ficou, vai estudar o motivo, vai olhar a voltagem da fonte, vai olhar o tanto de agulha que tu colocou para fora, entendeu? Como eu disse anteriormente, não só também no estilo fine line, mas eu acredito que em qualquer estilo de tatuagem a gente tem que ter percepção. É daí que vem a evolução. Entenderam? Então, a partir do momento que você errar e perceber o erro, você já evoluiu aí. Galera, e uma dica muito top também, na hora de traçar, vocês não traçam só com o movimento da mão e do dedo não, tá? Tem o movimento do braço também, é o braço que dá apoio, principalmente em traço grande. Então, quando você for fazer um traço grande, passa um pouco de vaselina para ajudar na hora de deslizar a mão e puxa junto com o braço. Não vai só o dedo ou só a mão não, tá? Porque se você fizer dessa forma, ele vai limitar você. Então, quando chegar num determinado ponto, você não vai conseguir mais descer sua mão, entendeu? Por isso que eu aconselho vocês dar o traço puxando o braço e não só a mão ou o dedo. Vale lembrar também que nessa região que eu estou tatuando, na parte de dentro, no bíceps, é uma região que sempre na parte de cima eu tenho mais dificuldade de pigmentar, seja traço ou pintura. Então é interessante a gente se ligar também nisso, nos locais que é mais difícil de pigmentar, justamente para a gente já dar uma atenção a mais. E a mesma coisa serve para locais que é mais fácil de pigmentar, por exemplo, a panturrilha. Imagina aí, você pegou um cliente no dia e você tatuou na barriga. É uma região que eu considero um pouco difícil de pigmentar. Aí você tá lá se esforçando para dar um traço perfeito. Depois desse cliente, tu vai fazer uma tatuagem na panturrilha, onde a pele lá já é esticada. E é uma pele fina. Então, tipo, você tá imaginando que você vai ter que fazer a mesma coisa que você fez na tatuagem anterior. O primeiro traço que você der, você vai estourar. Entendeu? Então é por isso que eu expliquei aquele lance de ir com a agulha devagar, testando e tal, para saber até onde você pode ir. É bom sempre procurar também saber a espessura de agulha para traço que tu tá usando. Teve uma vez que eu fui fazer um pedido de material e eu sempre uso de 10. E nesse dia chegou uma espessura de 8, 3 RL de traço, só que espessura de 8. E eu não vi, aí fui tatuar no cliente, botei, montei tudo bonitinho. Quando eu comecei a traçar, eu vi que o traço não estava pegando, estava só arranhando, ficando aquele traço como se fosse aguado. Um traço com sume, por exemplo. E aí quando eu fui olhar na embalagem, eu percebi que era a espessura que estava diferente. Era uma espessura mais abaixo do que eu estou acostumado a usar. Então, para a galera que está passando por isso, de achar que o traço não está pigmentando, que está ficando muito fino e tudo mais, dá uma olhadinha na espessura também para ver se não é isso. Com certeza deve ter tatuadores que tatuam com agulha de espessura 8 e deve gostar bastante. Mas para mim, eu não me adaptei. Já tentei outras vezes também fazer uns traços mais finos com ela. Não gostei do resultado na hora. Também não gostei do resultado cicatrizado. Então por isso que no momento eu estou usando com espessura de 10 para traço. Beleza, galera? É tudo questão de costume. Às vezes você se acostuma a traçar com agulha, a usar uma máquina, a usar qualquer material que seja, não significa que ele é o melhor material. Significa que foi que você se adaptou melhor a ele. Ó, repara aquele lance que eu expliquei, ó. Essa é a última letra do nome, só que a letra que está mais em cima. Então nela eu já percebi um pouco mais de dificuldade de pigmentar. Então é nela que eu vou dar mais um pouco de atenção para ela ficar na mesma qualidade das primeiras letrinhas que eu fiz no início, que estava pigmentando melhor. Quando você finalizar os traços, é sempre bom você dar uma olhada a mais, com mais atenção, para ver se vai precisar de algum retoque. Porque se for precisar, mano, o momento é agora. Às vezes a gente deixa um tracinho passar despercebido, fica um tracinho um pouquinho mais claro, vai ser esse traço que na cicatrização vai precisar de retoque. Então, observa direitinho com calma. Aquele lance que eu expliquei no início do fine line, em relação ao scoop line.
Também é bom você dar uma averiguada para ver se os traços tá uniforme, não tem nenhum traço mais grosso que o outro. Esses traços que é mais grossinho, onde faz a variação de traço, entendeu? E é isso aí, galera. Estamos chegando no final do conteúdo. Eu espero ter ajudado bastante vocês, ter tirado algumas dúvidas. Queria dizer também que se é o sonho de vocês seguir no ramo da tatuagem, não desiste. Independente da circunstância, de tá difícil e tudo mais, corre atrás do teu sonho. Tenha disciplina, mano, porque pra gente conseguir realizar o que a gente quer, tem que ter disciplina, tem que confiar na gente e confiar em Deus, tá ligado? Não deixar nenhuma crítica maldosa, desanimar a gente, tá ligado? Questão financeira também, que eu super entendo também, no início foi muito ralado pra mim. E é isso aí, não desistir jamais. Espero ter ajudado cada um de vocês, que esse é o foco, tá aqui para ajudar a galera que tá iniciando também, que tem várias dúvidas, como eu tinha no início. E é isso, não deixa de se inscrever no meu canal para dar aquela força, de me seguir no Instagram, certo? E de curtir, se realmente gostou desse conteúdo, deixa aquele like para fortalecer o canal. E é nóis, mano, tamo junto e até a próxima aula.